Voltei. Esperar o pessoal entrar. Boa noite para quem já estiver entrando. Espero que tenham perguntas hoje sobre o motivo, o tema da nossa live. Boa. Ali, boa noite, Oxalá abençoa. Boa noite, João Pedro, Oxalá abençoa. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Gostaram da última live? Já estão aqui me vendo de novo. Kátia, Cristina, minha filha, boa noite, Oxalá abençoa. Ricardo, boa noite, Oxalá abençoa, bênção. Ana, boa noite, Oxalá abençoe, bênção. Rodrigo, boa noite. Vivi também entrou. Riquinho. E o primo Tati, minha filha, Oxalá abençoe, bênção, tudo bem? Vamos lá, gente, vamos começar. Bem, na live passada nós falamos um pouco sobre os dogmas, né? Sobre a verdade, as verdades a serem seguidas dentro do candomblé. Verdade como regra, tá, gente? Não como verdade absoluta do mundo. E aí conversamos bastante sobre caráter, sobre caridade, sobre realidade, sobre N outras coisas, né? Que tá tudo lá no feed, aqui no nosso Instagram, tá? Vocês podem ir lá, podem ler, podem reler, podem compartilhar. Se tiverem dúvidas, podem colocar perguntas lá, que eu vou estar sempre respondendo vocês na medida do possível. E hoje nós vamos falar sobre hierarquia, né? Sobre as castas hierárquicas dentro do candomblé, né? Eu vejo muito as pessoas reclamarem, né, sobre a hierarquia usada dentro do candomblé. Mas quando eu sento para perguntar, né, de entendimento nessa hierarquia, poucos sabem conversar, poucos sabem responder. Então vamos saber o local de cada casta dentro da hierarquia do candomblé. Adriana, minha filha, Oxalá abençoa. Elô, Oxalá abençoa. Tudo bem? Tchelo entrando. Tati, vamos lá. Não tem muita... se tratando de casta, tá, gente? Casta não quer dizer função, nem cargo, tá? O candomblé, ele não é tão diversificado assim, tá? Ele é basicamente dividido em 4 castas apenas, né? Que é a base, o Abian, depois o Iaô, numa mesma casta, em alguns lugares, né? Os Ebomes, Ogã e Eked. Outros lugares, os Ogãs e as Ekedes ainda estão uma casta acima, dentro da hierarquia dos Ebomes, e o Babalorixá ou a Ialorixá, que são o pilar, né? A peça principal de uma ebé, de uma comunidade, de uma casa de santo. Ok? Então, dentro dessas castas, algumas poucas vão se subdividir em cargos, né? São essas a casta dos Ebomes, a casta dos Ogãs e Ekedes, tá bom? São as que subdividem em funções e tarefas, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. As outras colocam basicamente todos num mesmo lugar, num mesmo patamar. Sendo que, dentro da cultura africana ao qual o candomblé foi criado, tá? Mesmo todos pertencendo a uma mesma classe, a um mesmo local, a uma mesma posição, tá?
todos devem se respeitar por idade de iniciação, tá? O mais novo respeita o mais velho, porque o mais velho é quem exemplifica e ajuda a ensinar o mais novo que está chegando, tá? Boa noite, Oxalá abençoa, Jaque, Nanda, Fernanda, tá? Então, mesmo que sejam todos iaôs, os iaôs também vão se respeitar por idade de iniciação, né? O iaô mais velho está à frente do iaô mais novo, porque ele vai tomar as obrigações dele primeiro, teoricamente falando, e vai chegar a alcançar a maioridade dentro do candomblé, tá? Também primeiro do que o mais novo, tá bom, gente? Ana Laura, Oxalá abençoa, boa noite, Marcela. Então vamos lá. A base do candomblé, tá? A casta base do candomblé é o abiã, tá? O que é o abiã? Quem é o abiã dentro da casa do candomblé? Quem é o abiã para a ebé, para a sociedade daquela casa, né? Qual é o papel dele? O porquê que ele está ali, né? Vamos começar a desconstruir essa função ou esse papel que foi colocado, né, por algumas pessoas ao decorrer dos anos no candomblé, sobre que o abiã ele não é um nada, que ele é um zero, tá? Primeiro nós vamos entender a palavra, né, o termo abiã, né, que significa abi, nascer, mais uma outra palavra que é onã, que significa caminho. Então o abiã nada mais é um indivíduo que está nascendo para um novo caminho, tá? Um caminho ao qual ele vai escolher se ele vai prosseguir ou não, tá? Isso é muito importante. A gente acabar com a ideia de obrigação na iniciação, tá? Há necessidade de alguém se iniciar, mas a escolha de se iniciar ou não deve ser sempre da pessoa, tá? E nunca imposta por nada ou por ninguém. Como as consequências também vão ser sempre da pessoa que escolheu ir ou não, tá bom? Boa noite, Fomo, meu filho, Oxalá abençoa. Boa noite, Alberto. Então, o abiã, ele vai passar por um período de adaptação com a religião, tá? O momento do abiã é um momento de pré-iniciação, aonde ele chega na casa de santo, aonde ele toma seu banho de erva, aonde ele participa de cerimônias públicas, né, dentro do candomblé, porque as cerimônias privadas elas são restritas para os iniciados. Quem não é iniciado não participa de muitas cerimônias dentro do candomblé, tá? O que leva muito a abiã se emocionar, se empolgar em se iniciar, e quando se inicia descobre que a vida pós-iniciado não é um mar de rosas, né, que também não é um mar de espinhos, tá, gente? É um mar de obrigações e deveres, tá? Desculpa, direitos e deveres, tá? Não é nada de um bicho de 7 cabeças. Mas ele tem esse tempo como o abiã para ele se adaptar, né? Ele está num período de pré-iniciação. Então ele vai vendo, ele vai conhecendo aquela comunidade, as pessoas daquela comunidade, os irmãos de santos, os iaôs, os ogãs, as equedes, os ebomes, o babalorixá, os cargos da casa, né? Vê se ele vai se adaptar com aquele ritmo, lembrando que o funcionamento de uma casa de santo é pessoal. Cada casa de santo funciona de uma forma, em termos de estruturas, em regras, tá? Em regras, em comportamentos, em leis, tá? Cada casa funciona de um jeito. Então nós devemos, o abiã, ele deve saber se ele vai conseguir se adequar àquelas regras ou não. Se ele vê que ele não consegue conviver,
bem, harmonicamente com aquela comunidade, tá? Ele deve procurar uma outra casa ou uma outra religião, porque o candomblé ele é uma religião de abdicação, tá? A gente abdica muito do nosso tempo, da vida pessoal, para se dedicar aos orixás, ok? Então, o funcionamento na Casa de Santo é um funcionamento muito longo, tá? Que requer tempo. E o tempo em que nós estamos dentro da Casa de Santo, nós temos que ficar afastado da nossa vida pessoal aqui fora. Depois, quando termina, tudo volta ao normal. Mas naquele momento a gente acaba ficando recluso dentro da Casa de Santo. Tudo bem? Então ele também começa a ver esse funcionamento, que é um movimento, um momento em que ele vai aprender algumas coisas em que lhe é ensinado, lhe permitido a aprender, tá? Para ele poder conseguir chegar ao grau de decisão de querer se iniciar ou não. O Thiago fez uma pergunta muito boa, né? Que o Abian, ele é livre, ele não tem casa, ele pode ir para a casa de qualquer pessoa, ele não se iniciou, tá? Bori, na tradição iorubá, tá? Para as nações de Quitu e Efã, Abian não tem orixá. O orixá do Abian é Ori, é o único orixá que ele pode cultuar, tá? Através do Bori e de algumas outras poucas cerimônias. O Iaô, ele só pode bater, o Abian, ele só pode dizer que ele tem um orixá quando ele se transforma no Iaô, quando ele passa pela iniciação e pela consagração. Aí sim, ele faz parte, um pouco d'água, ele faz parte do corpo docente daquela ebé, ele realmente vai fazer parte daquela ebé. Quanto a Abian, ele é livre para visitar N casas, até porque a decisão precisa vir dele, se ele vai se iniciar naquela casa ou em alguma outra casa. Tudo bem? Então, se tiver algum Abian assistindo, tá? Que queira, que acha que tem que fazer santo, procure casas, visite casas, veja aquela casa ao qual você vai ser bem recebido e que você vai receber bem aquela comunidade e aquele funcionamento. Tá bom? Então, ele é livre para fazer essa escolha. O outro momento do Abian na Casa do Candomblé é a familiarização. O Candomblé, eu ouvi hoje, me mandaram um vídeo, tá, de um padre dizendo que o Candomblé é uma religião de família, e isso é uma verdade, tá? Nós construímos uma família dentro da ebé, dentro da Casa de Santo, uma família que não é de sangue, mas ela é de santo. Por isso temos o costume de nos tratar como pai, filhos, primos, tios, avós e etc. Tá? Falar nisso, um feliz dia da avó, para quem, se tiver alguns avós aqui na live, um feliz dia para vocês. Hoje também dia de Nossa Senhora de Santana, que no sincretismo representa Nanã, né? O sincretismo é muito importante para a gente, tá? Nós vamos falar isso na live também. Não pode ser totalmente descartado. Então, ele vai se familiarizar, ele vai constituir uma nova família, tá? E que agrega, e que abraça, e que essa família, na maioria dos casos, ela acaba migrando para o pessoal daquele Abian, daquele futuro Iaô. A família pessoal acaba se formando, se misturando, se fundindo com a família espiritual também. E é muito comum nas casas do Candomblé você ver famílias dentro de uma mesma casa, né? O casal com seus filhos, com irmãos, com tios, com primos, né? E isso é muito bonito. A família que comunga uma religião unida, ela permanece unida,
sabe? Ela se fortalece unida dentro da sua fé, ok? Então isso é muito bom. Então o candomblé, ele é uma religião familiar, tá? Você estando com a sua família de sangue ou não dentro da EBE, a EBE com o tempo ela vai se tornar a sua família. E esse tempo de construção e familiarização começa nesse período de Abian, tá bom, gente? É um momento chave entre que a pessoa vai decidir se ela vai se iniciar ou não, ok? Esse aprendizado que eu falei aqui dentro do candomblé, né, eu li em um livro do Odek Lewi, inclusive um livro maravilhoso, que é Candomblé, que ele dividiu em 3 etapas. São essas 3 etapas. O candomblé, primeiro, ele é aprendido, para depois ele ser apreendido e, por último, ele ser entendido. O que eu quero dizer com isso? O Abian, ou o recém-Iaô, ele vai aprender primeiro. Aprender o que é uma comida seca, aprender o que é uma erva, aprender o que é uma louça, um oberó, uma tigela, aprender o que é um assentamento de Exu. Não é aprender a fazer, tá, gente? Aprender a ver, né? Aprender o que é uma ferramenta, aprender o que é uma fava, aprender tudo com um tempo, com um tempo de convívio dentro da casa de santo, tá? Porque o candomblé, ele é prática, você precisa praticar, você precisa estar dentro da casa de santo, ok? Depois que você passa, né, que o Abian ou o Iaô, ele passa desse período de aprendizado, ele começa a apreender, né? O que é aprender? É ter fixado dentro da sua memória, dentro da sua cabeça, como funciona aqueles aprendizados que ele está tendo ao longo do tempo, de como se enrolar o acaçá, de como se limpar um bicho imolado, sabe? De como preparar um axé, de como arrumar um ebó para que o seu babalorixá, o suialorixá, vá passar o ebó, como quinar uma erva, como acender um defumador e fazer o defumador. Então ele já tem isso apreendido dentro da mente dele e da memória dele. Só a partir deste ponto é que ele vai começar a entender. Ele vai começar a entender o para que serve um acaçá, o para que serve um ebó, o para que serve uma defumação, e isso requer tempo. Um tempo que não tem como a gente prever, tá? Como vai durar, porque cada pessoa tem um sistema de aprendizado, sabe? Tem um método de aprendizado próprio. Tem algumas pessoas que aprendem rápido e tem outras pessoas que demoram mais tempo a aprender. Tem pessoas que têm disponibilidade de estar dentro da casa de santo e outras não, por motivos de trabalho, família ou etc. Tá? Então, sem julgar esse tempo, a gente só pode entender o que é feito dentro do candomblé depois que a gente apreende e depois que a gente aprende, tá? Não se consegue começar o candomblé, o conhecimento do candomblé, pelo meio ou pelo final, ou querer entrar dentro de um deme, de um arauaxé e querer ver um labé, um orompá, uma saçanhe, ver de pé um bori ou alguma outra cerimônia, se aquela pessoa ela não entende aquilo ali que está acontecendo. O que ela vai ver é uma repetição de fatos, ok? Né? Uma repetição de acontecimentos em que ela não vai ter a mínima ideia. E que amanhã ou depois ela pode querer imitar, replicar esses
esses segmentos, né, essa sequência de fatos de uma forma errada, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Por isso, um dos maiores pilares do candomblé é o auô, é o segredo, é o mistério. Não é um mistério por ser misterioso para poder querer despertar curiosidade, mas é um mistério onde somente pessoas capazes podem chegar, ok? Aonde elas possam participar entendendo daquilo que está sendo feito naquele momento, ok? Então esses 3 pilares são bases para a gente poder ter uma boa educação no candomblé e ter um bom aprendizado, ok? Depois do Abian, o Abian ele passa a ser chamado de Iaô. O Iaô, tá, é uma palavra que ela é até interessante para nós do candomblé. Na África, tá, na religião tradicional africana, Iaô significa esposa do orixá, tá? Ela se casou, ela se iniciou, tá? Ela está iniciada. E a iniciação para eles é como se fosse um casamento com a sua própria divindade. Por isso que é chamada de Iaô. Mas esse termo Iaô na África não representa uma casta, tá? Representa algo de... É como se fosse uma identificação. Tudo bem? O nome mais... Na cultura iorubá, tá, gente? O nome mais adequado e usado, tá, dentre os povos iorubás para um iniciado que tem a possessão do seu orixá é Elegum. Tudo bem? Elegum significa aquele que é montado. Montado por quem? Montado pelo seu orixá, pela sua divindade, que é o que aqui no Brasil nós chamamos de virar no orixá, tá? A tradução da palavra Elegum quer dizer exatamente isso. Acredito eu que lá quando o candomblé começou a ser formado aqui no Brasil, passou-se a usar a palavra Iaô, o que se tornou comum e tradicional. Eu não estou dizendo que a palavra Iaô é errada não, tá, gente? Ela é certa também. Tudo bem? Ela foi usada aqui no Brasil porque antigamente pessoas que viravam com o orixá, né, que tinham possessão do orixá, que eram iniciadas, eram um número de mulheres. Os homens passam a ser iniciados em alguns axés, e eu estou falando de tradição iorubá, tá, gente? Não estou falando muito do fon e nem do banto, porque não é muito a minha praia. Estou falando mais do iorubá, tá bom? Wilson, boa noite, Oxalá abençoe a bênção. As mulheres que eram iniciadas, os homens não eram. E daí o nome Iaô, né? Iaô, orixá, a esposa do orixá. Ok? Então, ela sim era iniciada. Então, ela deixou de ser Abian para ser consagrada ao orixá. Então, a partir daquele momento, ela tem o seu orixá. A partir daquele momento, ela tem o seu Ibá, ela tem o seu Bara, ela tem o seu Exu. Ela passa a ter uma N divindades e entidades para cuidar, para ter responsabilidade. E aí os direitos e deveres do Iaô passam a ser maiores do que o do Abian. Tudo bem? E aí esse Iaô, sim, ele passa a fazer parte daquela casa legitimamente. Ele nasceu dentro daquela casa. Tudo bem? Então, ele passa a galgar
maiores ensinamentos, ele começa a galgar maiores degraus até chegar numa maioridade. O que seria galgar esses degraus? Tomar suas obrigações. Obrigações de 1 ano após a iniciação, obrigação de 3 anos após a iniciação, obrigação de 5 anos em alguns axés após a iniciação, até a obrigação de 7 anos, que é quando ele se transforma, quando ele sai e passa para uma outra casta que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Dentro da tradição Yorubá, o Iyaô também é chamado de Omo-Orixá, tá bom? Que é filho do orixá. Mas esse termo, ele não é totalmente correto. Porque o Omo-Orixá são todos que são iniciados, independente se eles dão possessão ou não. O que eu quero dizer com isso? Um Ogã, uma Ekede, um Ebome, o próprio Babalorixá e Alorixá, eles são Omo-Orixá. Eles são filhos de orixá. Tudo bem? Então, todos que são iniciados para orixá, eles são filhos daquele orixá. Então, esse termo Omo-Orixá pode ser usado por toda pessoa que é iniciada para orixá. Existe uma grande confusão com um outro termo, tá bom? Que é o termo que é chamado de Vodunce, tá? Vodunce e Voduno são pessoas que são iniciadas para Voduns. Voduns são divindades do panteão Fon, que aqui no Brasil nós chamamos de Jeje, tá bom? Então, quem é iniciado de Vodun é Vodunce, as mulheres, ou Voduno, os homens. Tudo bem? Eles é que vão ter a possessão dos voduns. Em Angola, são chamados de Muzenza, né? Porque eles são iniciados para Inquices, tá? Que são divindades do panteão Banto, e não do panteão Fon e nem do panteão Yorubá, tá? Felipe, mas e a nação Efã? A nação Efã pertence ao panteão Yorubá. As leis que prega dentro da nação Yorubá é a mesma que prega dentro da nação Efã. Desculpa, da nação Ketu é a mesma que prega dentro da nação Efã. Porque ambas nações são do panteão Yorubá. Tudo bem? Continuando, o que vai ser o Iyaô? Qual é a importância do Iyaô dentro da casa de santo? O Iyaô, ele vai virar um receptáculo da força daquela divindade. Ele vai se transformar na ligação, num instrumento de comunicação da divindade entre o Orum com o Ayê. Ele vai dar a possessão. Então, ser Iyaô, ser Elegum, não é feio. Não é deprecioso. Pelo contrário, o Elegum deveria se orgulhar, porque ele consegue sentir, nós que somos Eleguns, conseguimos sentir a energia da nossa divindade. A energia da nossa divindade nos coloca em transe, em estado desacordado, aonde aquele momento a energia é quem manda no nosso corpo que pós-Iyaô foi preparado, porque durante o período da iniciação são feitas inúmeras cerimônias para que aquele corpo, aquele ará, ele se torne sagrado, ele se torne o altar daquela divindade, ele se torne o receptáculo do orixá. Então essa é a importância de ser Iyaô. Se não tem Iyaô, não tem nascimento, tá, de novas
partículas, fagulhas das divindades no Aie. Quanto mais Iaor se nasce, mais comunicações entre o Orum e o Aie, os Oruns, né, e o Aie começam a existir. Tudo bem? Então, o papel do Iaor dentro da Casa de Santo, os papéis são aprender, aprendizado, dedicação, responsabilidade e obediência. Tá? Obediência, inclusive, é um termo hoje em dia muito difícil da gente conseguir ver entre as pessoas, não só dentro do candomblé. Tá? Viemos de uma educação onde nos trouxe para uma realidade em que todos querem ter razão, mas isso é uma outra história. Então, esses 4 pontos são os pontos principais para uma boa vida dentro de uma EBE, principalmente como um Iaô. E eu até peço desculpas, mas que isso vai contra algumas hierarquias, mas eu costumo dizer isso aos Ogães e a Ezequedes também, ainda mais, porque eles nascem com uma responsabilidade maior. Então eles também precisam aprender, eles também precisam se dedicar, eles também precisam ter responsabilidade e obediência maior do que o Iaô, porque eles, recém-iniciados, eles passam a participar da educação dos Iaôs que acabam de se iniciar. Então eles precisam aprender para poder logo ensinar. Né? Não tem os 7 anos, que é comum no candomblé, né, brasileiro tradicional, esperar no mínimo 7 anos para você tomar a sua obrigação de 7 anos para deixar de ser Iaô. Ok? Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando perguntas que eu vou respondendo para vocês. Ok? Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou responder e depois eu vou continuar falando. Tá? A Paula Velmol, minha filha, ela pergunta sobre a questão do aprendizado no candomblé. Eu acabei de falar, né, minha filha? O aprendizado, ele se dá dentro da casa, isso aí, da Casa de Santo, né? Você precisa estar presente. Ele, inclusive no vídeo desse padre, ele diz que a comunidade, ela não está só na Casa de Santo no dia da festa, da apresentação pública. Não! Para aquela apresentação pública requer dias, muitas vezes semanas, de muito trabalho interno, tá? De muito gasto de dinheiro. Uma festa hoje no candomblé requer muito dinheiro, porque você precisa suprir toda uma comunidade durante esses dias de trabalho incessante. E é dentro desse trabalho que a gente adquire o conhecimento. É que a gente começa a aprender, apreender e entender. Não se aprende o candomblé somente no dia da festa. O dia da festa, o nome já diz festa, é uma apresentação pública. Tá? É para a sociedade ver. O mais importante já foi feito, que foi feito dentro da função, né? Que nós chamamos desse trabalho interno de função na Casa de Santo. Ok? A Tatiana pergunta que, mesmo que o Iaô ou a Bian entenda que hoje está tudo muito exposto, tá? Ele não tem autorização nem hierarquia para participar de determinados rituais. Exatamente. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos, cuidado com conteúdos online, tá, gente? Tem muitos conteúdos bons, porém tem muitos conteúdos ruins. Saibam discernir sobre esses conteúdos. Mesmo que o Abian e o Iaô tenham acesso a esses conteúdos, isso não dá direito a eles de participar de nenhum tipo de cerimônia. Tá? Apenas as cerimônias ao qual vão lhe caber. Dentro do candomblé tem outra regra. Eu falei daquele pilar sobre o mais novo obedecer ao mais velho.
Um outro pilar dentro do candomblé é: você só participa daquilo que você tem, você só dá aquilo que você ganhou, tá? Mas essa frase dar, ela tem que ser interpretada com a seguinte importância, tá? Para dar algo dentro do candomblé para alguém, você precisa ter sabedoria e entendimento. Não é nada contra, tá, gente? Mas é a regra do candomblé. Não é um abiã virar iaô hoje e daqui a um mês, 2 meses, sair raspando ou um monte de outro iaô, porque ele se acha no direito, porque ele é raspado, que ele pode raspar também. Ok? Porque dentro de 1 ou 2 meses ele não teve aprendizado para ter entendimento suficiente para iniciar uma pessoa. Isso requer tempo e requer também frequência dentro de uma ebé. Não adianta um iaô virar, em aspas, o babalorixá e alorixá, que são direitos dados a ele, não uma obrigação de 7 anos, se ele não sabe usar aquilo ali que está sendo dado a ele. Tá? Ele vai ter que aprender depois de se tornar babalorixá e alorixá. E aí o processo que era para ter sido desde a iniciação passa a ser apenas após a obrigação de 7 anos. Tá bom? Odara 687 fez um elogio, obrigado, tá? E diz que o candomblé está carente de pessoas que ensinem com paciência e com doutrina. Realmente, o candomblé ele está muito carente disso. Mas esse motivo também se dá porque muito ensinamento que era dado no candomblé era usado erroneamente por pessoas que ainda não tinham entendimento sobre aquilo que estavam aprendendo. Sabe? Muitas casas de candomblé foram abertas à revelia com pessoas despreparadas, tá? Que começaram a fazer besteiras e propagar negativamente o nome do candomblé. E assim as casas mais tradicionais, as casas raízes, elas se fecharam em copas, né? Elas se trancaram mais em termos de conhecimento e sabedoria, tá? E aí era passar apenas para quem tem merecimento. Porém, outros conhecimentos como esse que nós estamos, né, discutindo aqui hoje, o conhecimento que nós discutimos na semana passada, são discussões e conhecimentos que podem ser feitos com leigos, com pessoas que nem são da religião. Tá? É a base da nossa religião, é a base do candomblé, é a base do entendimento de quem nós somos e o que nós somos, para que nós estamos ali dentro do candomblé. Tá bom? Não só para trabalhar, não só para ser possuído pelo nosso orixá, não só para colocar roupa bonita e nem dançar num dia de festa. Nós temos uma função religiosa como religioso, tá bom? E é isso que nós estamos tentando explicar aqui com essas lives, primeiramente, para que depois a gente consiga passar para outros temas também muito interessantes que nós podemos discutir assim ao público. Eu não estou aqui para ensinar o candomblé para ninguém, até porque eu sou novo, eu ainda tenho muito para aprender, mas estou aqui para a gente conversar e abrir a nossa mente de entendimento sobre o que é a nossa religião. Tudo bem? Todo babá e ebome foi iaô, né? O Tiago falando, e depois esquecem e acabam destratando. Isso é uma verdade, é algo que é justificado com uma frase que eu repugno, que é: se eu passei, os meus vão passar. Não. Porque se fosse isso, uma pessoa que tem uma infância pobre, que vence na vida, estuda, trabalha, vence na vida e tem uma condição de vida melhor, ia pegar seus filhos e ia botar seus filhos para viver na pobreza na infância, porque ele passou a pobreza na infância também. E isso não acontece, né, com a nossa educação familiar. Por que tem que acontecer
na casa de santo? Ah, porque é o filho dos outros? Não. Se você é chamado de pai ou de mãe, aquele neófito que está ali dentro da casa de santo, ele é seu filho. Não é sanguíneo, mas é espiritual. Então você precisa querer o bem dele e não fazer isso de maldade, de perversidade, tá? E quer, depois da obrigação de 7 anos, sentar numa cadeira e dar ordens e fazer humilhação. Para se ter hierarquia, não precisa ter humilhação, tá? Para se ter hierarquia, precisa se ter organização, respeito e doutrina. Tendo isso, tudo se consegue com o diálogo. Tá bom, gente? São palavras bonitas, né? Muitos podem discordar, porque a gente que vive a casa do candomblé sabe que o dia a dia na casa do candomblé também é muito difícil, porém a base tem que ser essa. A gente precisa sempre levar isso para voltar atrás e não perder o controle da hierarquia. Ok? Indy, boa noite. Oxalá abençoa. Seja bem-vinda. O pai Wilson pergunta... de Ogum, pergunta que antigamente, com a presença do pai de santo, o Iaô raspava Iaô. É porque aí nós temos que analisar em que condições isso se dava. Porque isso se dá até hoje, tá? Mas aí a gente tem que ver em quais condições. Qual é o axé que pertence, o porquê que o babalorixá ou a ialorixá está permitindo que o Iaô raspe, mas em regras gerais... né? Que aqui eu tô falando em regras gerais, o Iaô não inicia Iaô, tá bom? E aí a gente precisa ver como que isso é empregado, mas isso é uma verdade. Muitos Iaôs antigamente, Iaô hoje em dia também, tiram seus primeiros Iaôs junto com os seus babalorixás e ialorixás, tá? Mas não cabe a mim julgar. Cabe apenas a gente ver em que sentido, em que momento ou em que local isso é dado. Tá bom? Vivi, Oxalá abençoe bênção. Esse que você está falando é uma verdade muito grande. A mão que abençoa não é a mão que amaldiçoa. É óbvio que não. A boca, né, eu costumo dizer muito a boca que mastiga um obi para abençoar e prosperar, não pode ser a boca que amaldiçoa para destruir alguém. Nós não podemos lidar com duas energias tão em polaridades diferentes ao mesmo tempo. Ou temos boca para professar boas palavras, ou temos boca para professar palavras ruins. Tá? Lembrando que a nossa religião é uma religião oral, onde a nossa palavra tem o poder. Tá? Então tudo nosso que é dito acaba acontecendo. Oiás, minha filha, Oxalá abençoa, boa noite. Bem-vinda, Simi, que eu vi que você já entrou na live já há um bom tempo. Então, nós vamos passar para o Ogã, tá? Vamos falar agora de Ogã e de Eked dentro da casta do candomblé. Eu vou falar um pouquinho separado dos dois, que é para eu poder exemplificar, tá? Ogã e Eked são dois temas de muita discussão no candomblé, tá? Até hoje, de anos até hoje, tá? Precisamos entender que nós participamos de um candomblé brasileiro, tá? Aonde nós seguimos regras que foi criadas aqui no Brasil. Se tratando do Iorubá, o Iorubá, quando chegou aqui no Brasil, ele não quis replicar o culto da África aqui, porque ele percebeu que ele não tinha condições, tá? Porque ele era escravo. Então ele modificou o culto, criando uma outra religião, que nós chamamos hoje de candomblé. Nesta criação, tá, deste candomblé, desta readaptação do candomblé, do culto africano, ele acaba
fazendo surgir algumas diferenças. Entre essas diferenças se dá o Ogã e a Eked. Vamos começar pela palavra Ogã. Tá? A palavra Ogã, como é muito escrita comumente, tá? Ela não existe no vocabulário Yorubá. Tudo bem? O que existe no vocabulário Yorubá é uma outra palavra que se pronuncia como Oga, tá? Que é muito parecido com Ogã, tá, gente? É só para vocês poderem entender. E esse Oga, ele se traduz para a gente como um mestre, como um chefe de cerimônia ou de alguma festa, de algo que esteja acontecendo. Então, este termo foi usado para homens que não entram em possessão, homens que não viram no santo, tá? Ocuparem dentro de uma ebé, dentro de uma casa de santo. Então, desde a iniciação, eles são mestres, eles são chefes, tá? De algumas determinadas funções ou de funções mais abrangentes. Tá bom, gente? Então, daí a origem desse termo Ogã usada pela gente dentro do candomblé. Tá? Então, eles são autoridades masculinas que ocupam diversas funções. Tá? E o Jeje e Angola? O Jeje tem os runtóis. Desculpa, gente. O Jeje tem os runtóis, tá? Que é equivalente aos Ogãs de Quetu, tá? Angola já tem, são nomes mais difíceis, gente, eu não sei, eu tô com a cola aqui, tá? Chicaringome, Tatacambono, tá? Que são equivalentes aos Ogãs de Quetu, tá? Então, eles vão ter a mesma funcionalidade que o Ogã, tá? E dentro dessas nações também vão receber funções específicas para suprirem as necessidades daquela nação. Tudo bem? E aí vem o Ogã apontado, vem o Ogã suspenso, vem o Ogã confirmado, vem o Ogã feito. Esse ponto agora serve tanto para o Ogã quanto para a Eked, tá? O apontado é quando o orixá do sacerdote chega, pega aquele homem ou aquela mulher, tá? E diz que aquela pessoa vai receber uma função, um cargo, tá? No momento da iniciação dela. O suspenso é quando essa pronúncia é pública, onde senta-se esse homem ou essa mulher na cadeira, se levanta, por isso o termo suspenso, tá? E canta-se algumas cantigas, tá? Avisando para aquela sociedade que aquele homem ou aquela mulher é um futuro Ogã e Eked. E aí sim, quando eles são suspensos, é sinal de que eles precisam se iniciar o quanto antes. Porque eles já foram pré-apresentados à sociedade do candomblé que eles vão se tornar cargos. Tudo bem? Porém, o Ogã suspenso ou o Ogã apontado, ele continua num papel de abiã, com uma projeção de cargo. Mas por que de abiã? Porque ele não foi consagrado. Ele não passou por nada. Mas o aprendizado desse futuro Ogã e Eked, né? Desse suspenso, desse apontado, é o mesmo aprendizado do Iaô? Não. Ele vai ter um aprendizado um pouco diferenciado, porque as funções que ele vai assumir após a iniciação dele
Serão outras, tá? Mas ele continua na posição de não iniciado. Ok? Espero que vocês estejam me entendendo. Eu não estou aqui metendo malho. Eu tenho a fama de que eu meto malho em Ogã e aqui eu não estou desconstruindo. Eu estou construindo essa ideia, tá? Mas da onde veio essa ideia? Essa ideia veio muito nos candomblés baianos, em Salvador, na época em que o candomblé era muito perseguido pela polícia e pela sociedade. E os ogãs eram esses homens da sociedade que se familiarizavam com o candomblé. Tá? Eram políticos, eram escritores, eram artistas, eram pessoas de posse de dinheiro, tanto que no candomblé alguns se vestem, na maioria das casas de santo, de terno, de sapato, que era o traje elegante da época, tá? As equedes, as mulheres de vestido longo, tá? Porque eles representam autoridade. E um ogã e uma equede tem N funções dentro de uma ebé, dentro de uma casa do candomblé. Não só tocar o atabaque, não só cantar, mas dentre outras, como tomar conta da ebé em dias de festa. Tomar conta dos orixás que estão manifestados. Tomar conta se os convidados estão sendo bem servidos, dentre outras. Tudo bem? Então, eles são iniciados, confirmados com essas funções também. Então, eles já nascem, tá, com mais direitos e, por isso, com mais deveres. Eles não passam pela trajetória hierárquica e educacional do Iaô, tá? A trajetória deles é diferente. Costuma-se dizer popularmente, tá, gente? É um ditado, não me levem a mal, que Ogã e Ekede já nascem sentado na cadeira, né? Porque no momento da iniciação eles já ganham o cargo deles. Tá bom, gente? Se tratando da Ekede, tá? Ekede na tradução iorubá já existe essa palavra, tá? Só que ela é um numeral, tá? Tem Ekede, que é segundo, e tem Ekede, que é sétimo, tá? Então a tradução é um numeral. Anderson, boa noite, Oxalá abençoa, seja bem-vindo. Todos que estão chegando agora, eu não consigo falar e ler, tá? Meire, Rosimere, sejam todos bem-vindos, tá? Fiquem à vontade para perguntar, para fazer qualquer tipo de comentário aí na live, ok? Então, esse termo Ekede ou Ekede, tá? São numerais. E eu vou interpretá-los para vocês como segundo, tá? Por que segundo? Na verdade seria segunda, né? A segunda após a Ialorixá ou o Babalorixá. Por que segundo? Tá? No grau hierárquico existem cargos que são maiores, né? Com funções mais importantes do que Ogã e Ekede, dependendo do que seja, como o Babaquequerê e a Iaquequerê. É um exemplo. Mas a Ekede, ela passa a ser a segunda, porque quando o Babalorixá ou a Ialorixá vira, são elas que tomam conta do orixá, tanto do Babalorixá ou da Ialorixá, como de toda a ebé. Tá? Então ela está ali representando todo o corpo docente da ebé, exceto os que não viram. Né? Então são elas que vão dançar, que vão cuidar, que vão arrumar, que vão dar bebida, que vão dar comida, se for o caso, que vão zelar naquele momento ali em que eles estão, em que nós estamos manifestados. Por isso esse termo, tá? Ekede. E aí tem muitas dissertações que não me vale aqui julgar.
de pessoas intransigentes que diz que não existe, que é um numeral, que é uma invencionice. Não, religião, a gente não pode usar essa palavra invencionice. Tati de Oiá, boa noite. Fomo do Oxalá, boa noite. Benção que hoje é seu Odum, hoje Odum Kodum para você, Fomo. Tá? A gente não pode ter isso na nossa mente, ok? Que não foi inventado. Existe, foi preciso criar para ajudar o candomblé. E essas mulheres, essas primeiras Ekeji, eram as esposas desses ogãs, que também eram mulheres em importância dentro da sociedade. Espero que vocês tenham ficado bem entendidos sobre isso. Então, eles existem sim e eles ganham cargos sim. Eu ainda costumo brincar que as Ekedes, elas ainda são... elas ainda pegam um preconceito, né? Porque o Ogã sempre é alguma coisa. Pati, boa noite, Oxalá abençoa, a benção. Um Ogã sempre é uma coisa. Alguma coisa como? É um Axogum, é um Alabê, é um Assobá. Agora ninguém fala de uma Ekede alguma coisa. É somente Ekede, né? Para algumas casas. Outras não. Outras tem até Bexé, pode ser Yamorô, pode ser... são chamadas de Yarobá, tá? Em alguns lugares elas são chamadas de Yarobá. No Jeje elas são chamadas de Ekede, tá? No idioma deles. Na Angola são chamadas de Makota, tá? São chamadas de Makota, mas elas ocupam as mesmas funções, tá? Porém, tem um grande tabu sobre raspar e usar quelê, sair com cabelo e sem quelê, e etc, etc. E não vamos entrar nesse âmbito, porque aí vai dentro, né, do funcionamento da casa cerimonial, da casa de cada um. Tá? O fato é, o ato de raspar a cabeça e amarrar um quelê no pescoço, na visão iorubá, não dá direito a ninguém virar com santo se aquela pessoa não vira, ou seja, se é um Ogã e um Ekede. E aí eles começaram a diferenciar, a chamar eles, que eu digo a sociedade do candomblé, tá, gente? A chamar os Ogãs e as Ekedes que raspavam a cabeça e colocam quelê de ajoiês e de oiês, oloiês, para diferenciar. Mas na minha visão não tem muita diferenciação, tá? A diferenciação é apenas dentro de algumas cerimônias, dentro do meu segmento. De outros pode até nem haver diferenciação nenhuma, tá? Então essa é uma outra casta, tá? E eles ocupam esses cargos, tá? E passam a ser chamados pela comunidade de pais e mães, porque eles passam a impor respeito e serem respeitados. Gente, a live vai acabar agora, eu vou ter que encerrar, tá? Mas eu vou começar outra, porque eu preciso falar sobre Ebom e Babalorixá. A próxima vai ser curtinha, porque só faltam 2 tópicos, só para não ter que deixar para a semana que vem, tá bom, pessoal? Não saiam daí.